os nazistas eram tão estilosos? Por que eles se vestiam tão bem? É verdade que o Hugo Boss fazia a roupa deles? Meu nome é Débora Ladim, sou professora de História e hoje eu vim te explicar por que eu e você, em 2025, reconhecemos esse uniforme que não é vestido há quase 80 anos. Como que os uniformes dos nazistas se tornaram ícones culturais que a gente reconhece mais de 80 anos depois que a guerra começou? Para entender isso, a gente precisa aprender um pouco sobre história militar e, mais do que isso, a história da moda militar. Você já reparou que os uniformes que as pessoas usavam antigamente eram super coloridos, espalhafatosos, chamativos, com plumas, cores e tudo mais? Essas roupas chamativas tinham um motivo. Cada unidade, cada pelotão tinha a sua cor e elas eram bem chamativas para que o general, para que o comandante visse a batalha do alto e conseguisse entender o que está acontecendo e conseguir fazer manobras na hora para os seus soldados. Mas no século XX tudo isso vai mudar, porque a forma de fazer guerra vai mudar. Com novas estratégias de guerra, novos armamentos e batalhas generalizadas, agora não tem mais isso do general ficar do alto, observando o campo de batalha e fazendo manobras na hora. A Primeira Guerra Mundial vai ser uma guerra de trincheiras. Os homens vão ficar semanas, se não meses, em buracos no chão, escondidos, porque agora a gente tem metralhadora. Se alguém te vê de longe, ele consegue atirar em você e te atingir. Então, se antes os soldados tinham que estar chamativos e bem diferentes dos oponentes, agora os soldados precisam estar camuflados e escondidos. E mais do que isso, com a Primeira Guerra Mundial, as batalhas agora são generalizadas e os uniformes precisam ser fáceis de fazer e baratos, porque agora milhões de homens precisam ser vestidos. A gente precisa fazer roupa para milhões de pessoas. Então, essas roupas precisam ser clean, elas precisam ser fáceis de manufaturar e elas precisam ser baratas de ser produzidas em larga escala. Então, em nome da praticidade, esses uniformes mais chamativos foram dando espaço para tons mais acinzentados, mais neutros, tecidos mais simples e com pouca diferenciação. Até exércitos inimigos usavam um uniforme que era um pouco semelhante. Oficiais de alta patente e soldados comuns usavam roupas que se pareciam. Tudo isso em nome da praticidade. Mas se você se lembra bem, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial. Eles voltaram derrotados, com uma crise econômica gravíssima e com o Congresso de Versalhes impedindo eles de expandir o seu exército. Então, durante muito tempo, os uniformes do exército alemão eram os restos da Primeira Guerra Mundial. Tudo esfarrapado mesmo, porque eles não tinham condição financeira e não conseguiam expandir os seus exércitos. Até o bigodudo do Hitler chegar no poder. Quando os nazistas foram eleitos pelo povo alemão, a prioridade deles passou a ser tornar a Alemanha grande, poderosa e tornar os alemães orgulhosos de serem alemães. Então, o investimento no exército passou a ser uma prioridade do governo. O Hitler descumpriu o Acordo de Versalhes. Ele começou a expandir os seus exércitos, a investir pesado. E com o novo dinheiro, eles podiam receber um novo uniforme. Então, finalmente foi feito um novo uniforme para o exército alemão. O novo uniforme dos soldados alemães era bonito, mas era normal, nada muito diferente de outros países. Agora, o uniforme da SS, ele é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo para vocês. Mas aí você me pergunta, Débora, a SS não era parte do exército alemão? Não! Muita gente não sabe disso, mas a SS era uma milícia. Eles não eram parte do exército, eles eram uma organização paramilitar, criada pelo Hitler para fazer a segurança pessoal dele. A SS começou como um grupo de voluntários que cuidava da segurança durante as reuniões do partido nazista. Só que quando Hitler foi eleito, ele não confiava na polícia, não confiava no exército, então ele quis fazer uma milícia própria, um grupo de guarda-costas para cuidar da segurança dele, da segurança do partido, homens que ele de fato confiava. Então a SS começou como um grupo seleto de homens e eram justamente os homens da confiança do Führer. E justamente por isso, a SS, à medida que foi se expandindo, foi ficando cada vez mais importante, mais poderosa e com muita propaganda em cima deles para tornar essa imagem, para criar essa imagem de que eles são misteriosos, eles são inteligentes, eles vão te proteger, mas se você sair da linha, eles vão pegar você. Então a SS garantia o cumprimento das leis nazistas, garantia que as leis raciais estavam sendo levadas pela população. Eles lutavam nas batalhas, cuidavam dos campos de concentração e eram a principal agência de segurança, vigilância e de terror durante todo o período do nazismo.
A SS era tão importante para o Hitler que ele incentivava os seus oficiais a terem filhos com o maior número de mulheres possíveis para espalhar a raça ariana, e ele até mesmo fez escolas de noivas para formar mulheres que seriam boas esposas para os oficiais da SS. Inclusive, foi num desses rolês de fazer os homens da SS engravidarem mulheres para fazer mais bebês arianos no mundo que nasceu uma das vocalistas da banda ABBA, Abafa. E obviamente, como a SS é um esquadrão de elite, eles precisam de um uniforme de elite. E agora sim, vamos entender como que essa roupa foi desenhada para entrar na sua cabeça e para você não se esquecer dela. E agora entra a polêmica do vídeo. Débora, é verdade que é o Hugo Boss que fazia as roupas dos nazistas? Yes. Sim, porém não foi ele que fez o design original, não foi ele que desenhou as roupas. O desenho original da roupa foi feito por artistas que eram membros da SS, que eram nazistas de longa data, que eram alemães que não entraram muito para a história da moda, eles não ficaram tão famosos assim. Mas quem manufaturava, quem produzia em larga escala o uniforme era sim o estilista alemão Hugo Boss. Tinha outras pessoas também que produziam as roupas, tá? Mas o mais importante deles foi o Hugo. Inclusive, pessoal, o Hugo Boss teve um dos maiores rebrandings da história da moda, justamente porque ele literalmente fazia as roupas dos oficiais nazistas e quando acabou a guerra, ele foi levado a julgamento, porque ele era um nazista. Nananina não, porque ele usou trabalho escravo dos campos de concentração nas suas fábricas de roupa. O Hugo acabou sendo condenado a pagar apenas uma multa e se safou por tudo que ele fez. Só que ele morreu pouco depois da guerra acabar, ele morreu em 1948 e a partir daí os filhos dele, a família que herdou a marca, fez um grande trabalho para desassociar a marca Hugo Boss do homem Hugo Boss. Eles investiram também em perfumaria, em outras áreas que deram muito certo. Nos anos 70 e 80 se tornaram uma grande marca de roupas masculinas e até hoje eu tenho certeza que você já viu muita gente usando roupas da Hugo Boss, sem nem imaginar a história por trás da marca. E vamos falar a verdade, esse uniforme é muito bonito, mas os nazistas não reinventaram a roda, eles não criaram esse design do zero. Eles literalmente roubaram cores, contrastes e símbolos que já eram utilizados antes e colocaram no novo uniforme deles. Para começar, galera, existem várias variações do uniforme da SS, né? Existe a versão para mais frio, existe a versão para os soldados comuns, existe a versão dos oficiais, mas a versão mais famosa é aquela que é toda preta e é muito forte de se ver. O preto, pessoal, já era uma cor característica do fascismo. A gente vê, por exemplo, o Mussolini. Qual que era o nome do grupo do Mussolini? Os camisas negras. Então, o preto já era uma cor relacionada ao fascismo e à extrema-direita que os nazistas apenas aproveitaram. Além disso, o esquema de cores preto, branco e vermelho já era utilizado na Prússia, antes mesmo de se tornar a Alemanha. E os nazistas roubavam tanto o design dos outros que o símbolo deles é um furto. A suástica, pessoal, a suástica é um símbolo budista que significa equilíbrio, paz, harmonia, tem um significado super bonito. A gente vê esse símbolo utilizado em vários contextos, em vários templos budistas, mas o Hitler se apropriou disso, transformou numa coisa horrível e hoje ninguém mais pode usar. E o símbolo da SS também é um roubo, porque são duas runas que significam o sol, que eles mudaram a fonte e transformaram no símbolo deles, que eles falavam que era um símbolo de vitória. E também é a inicial do nome completo da polícia em alemão, que eu não sei pronunciar. E outro símbolo que eles também usavam era a caveira. A caveira eu não preciso nem explicar pra você, né, pessoal? Até hoje é muito usado na moda, pelos militares, tem um significado muito grande, né? Essa coisa de eu trago a morte pra onde eu vou, mas eu também visto a morte, né? Eu não tenho medo da morte, eu me recuso a ser capturado vivo. Então, a caveira tem todo esse significado e já era utilizado pela Prússia antes mesmo de se tornar a Alemanha. Então, vocês percebem, galera, que quando o Hitler pega todos esses símbolos que eram utilizados antes pelos grandes impérios, né? Antes da Alemanha ser a Alemanha, ele tá justamente usando isso para dar respaldo a ele mesmo. Lembrem, pessoal, que o Hitler falava que ele criaria o Terceiro Reich, né? O terceiro grande reino da Alemanha. Ele sempre falava que ele ia trazer de volta esse passado místico, esse passado glorioso que a Alemanha supostamente teve, mas na verdade era um grande conto de fadas que todos os regimes totalitários contam, né? Esse passado místico que eles vão voltar. Então, quando o Hitler volta, quando ele pega esses símbolos desse passado, ele tá dando legitimidade para o governo dele. Ele tá falando, eu tenho o direito de estar aqui, assim como os antigos reis da Prússia, assim como nossos antigos imperadores, porque eu uso as cores que eles usavam, eu uso os símbolos que eles usavam, eu sou forte e poderoso como era a Prússia antigamente e eu vou tornar a Alemanha o que ela era no passado. E a caveira também era muito usada pelos cabeças da morte. Dentro da SS, a gente tinha um grupo de homens
com esse nome aqui que eu não sei pronunciar, que em alemão significa literalmente cabeça da morte. Os cabeças da morte eram os caras que cuidavam dos campos de concentração. E eles usavam um chapéu com uma caveira, literalmente uma cabeça da morte. E sabe um detalhe que eu gosto muito de trazer? Os uniformes da SS também eram muito decorados por causa da insegurança do líder deles. A SS era comandada por um cara chamado Heinrich Himmler. O Himmler era literalmente o braço direito do Hitler, ele era o segundo homem mais poderoso da Alemanha, mandava e desmandava. Mas ele era uma pessoa muito insegura de si mesmo. Durante toda a sua vida, ele foi muito zoado porque ele era feio, ele era baixinho, ele não tinha porte físico, ele não tinha sorte com as mulheres e, principalmente, ele não tinha um grande passado militar. Então, ele não tinha um histórico militar, justamente por isso que ele entrou na carreira política, porque ele não fez carreira militar. Então, ele não tinha condecorações, não tinha medalhas, não tinha o que pendurar no seu uniforme. Então, muitos historiadores ainda defendem que ele colocava muitos enfeites, colocava muitos símbolos na roupa dele, justamente para mascarar que ele não se achava bom o suficiente para o cargo que ele exercia. A masculinidade frágil é linda de se ver. E é muito importante da gente observar também, pessoal, que como a SS era um esquadrão de elite, diferente dos soldados comuns, a roupa deles era feita sob medida. E eles eram homens jovens, fitness, né, com um corpo padrão, com um bom porte físico. Então o uniforme da SS tinha tudo para dar certo. Cores fortes, símbolos icônicos, uma roupa bonita, feita sob medida por um grande estilista renomado de moda para homens que eram bonitos, jovens e com um bom porte físico. Então a gente tem bons modelos vestindo uma roupa que era bonita, bem feita para eles e muita propaganda. Essa é a parte mais importante da gente entender. Qual que é o motivo de hoje eu e você reconhecermos essa roupa? Toda a propaganda, que há mais de 100 anos entra na nossa cabeça e acaba não saindo. Vamos parar para pensar. Quando Hitler chegou ao poder, filmes estavam começando a se desenvolver, fotografia era algo também que estava caminhando, mas desde o início, pessoal, Hitler já nomeou um ministro da propaganda, um cargo que na época sequer existia, porque ele sabia a importância da propaganda para ele ter sucesso nas coisas que ele queria. Ele sabia a importância de vender a imagem, então ele pagou muito caro para filmar, para fazer fotos, para ter muitos registros de tudo que ele fazia e do seu batalhão de guarda-costas. Eu não sei vocês, mas se eu fosse uma alemã vivendo na época da guerra, eu ia dormir em paz pensando que esses caras com cara de malvadão estão cuidando de mim. Mas eu também ia morrer de medo deles. E é justamente isso que o Hitler queria, causar esse medo, esse pavor, mas também esse respeito da população para os seus soldados, para a sua milícia pessoal. E se o Hitler fez a gente conhecer os soldados da SS há 100 anos atrás, até hoje, Hollywood não deixa a gente esquecer deles. Isso porque os grandes roteiristas de filmes perceberam que os soldados da SS são os vilões perfeitos para qualquer filme. Para a gente que está assistindo, é muito fácil reconhecer o vilão porque ele está usando preto e uma caveira na cabeça. É uma coisa que vende muito, é uma coisa que dá muito certo, é uma coisa que a gente gosta de assistir. Eu tenho certeza que você já viu mais de um filme no qual o vilão era um nazista e que o nazista estava usando especificamente o uniforme da SS. É muito fácil de reconhecer, é muito bonito, dá um contraste na tela, faz uma fotografia muito bonita para os filmes e a gente como espectador de cara olha e sabe, esse é o vilão. E a gente tem essa admiração por eles, esse medo deles, essa obsessão, porque eles passam essa ideia de que eles são misteriosos, eles são inteligentes, eles são perigosíssimos. Então, toda essa imagem está sendo criada há mais de 100 anos por propaganda nazista que Hollywood não deixa a gente esquecer. Então é essa repetição constante que faz eu e você reconhecermos essa roupa e sabermos exatamente quem vestia ela, mesmo 80 anos depois da Segunda Guerra Mundial ter acabado. Então o uniforme dos nazistas é um look bonito? É um look bem feito? Sim, mas é a roupa mais bonita da história? Não necessariamente, só que é a que a gente mais vê, é o que os vilões mais icônicos do cinema usam, é o que os homens mais malvados da história vestiam. E é a propaganda nazista dando certo mais de 100 anos depois dela ter sido pensada. E é justamente por isso que, mesmo ninguém usando essa roupa desde 1945, você e eu sabemos dizer que esse é o uniforme nazista. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha para valorizar o meu trabalho. E se você gosta do meu jeitinho de explicar, se você quiser aprender mais comigo, me acompanha nas redes sociais e entra no meu site para você conhecer o meu curso de História do Brasil e aprender tudo sobre a nossa história. Eu espero ter te ensinado algo novo hoje. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.